Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Motivo de honra e de alegria é poder estar nesta casa de oração, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Como aqui já foi dito, tem muita gente que acha que não é necessário congregar. Irmão, não caia nisso. Isso são os desigrejados, irmão, que não gostam de ir na igreja. Mas é necessário sim, porque até para a arca do Senhor teve um tabernáculo para habitar. Até Salomão construiu o templo para que a arca ficasse. Então é necessário sim estar na casa do Senhor. Quero trazer a saudação do meu pastor Jairo, da minha pastora Joyce, da Igreja Nascente do Que Clama. Resido em Várzea Paulista, irmãos. Estou acompanhado da minha digníssima esposa. Quero também louvar a Deus pela vida do Aparecido que nos indicara e a vida do pastor Júnior, a qual nos ofereceu esse convite. Pode tomar o seu assento, irmãos. Livro de Juízes, capítulo 16, e versículo 22, que diz assim a palavra do Senhor: Todavia, o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente, depois de ter sido raspado. Novamente, todavia, o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente, depois de ter sido raspado. Quando lemos o livro de Juízes, no seu capítulo 13, vamos ver que o povo de Israel, ele está sendo afligido pelo povo filisteu. O povo filisteu agora tem domínio sobre Israel. Israel está nas mãos do povo filisteu, sofrendo por 40 anos. E para nós entendermos o que Deus quis fazer na vida desse moço, por nome de Sansão, é um propósito de Deus, porque o propósito de Deus era livrar Israel. Israel está sofrendo, Israel está sendo afligida, e agora Deus acha uma solução, criar, aleluia, implantar uma criança, fazer uma moça estéril, dar à luz a um filho. Vamos ver no capítulo 13, que agora o anjo do Senhor visita Manoá, o pai do menino Sansão. E a Bíblia diz que agora Manoá, ele é visitado pelo anjo. O anjo visita a esposa, a Bíblia não relata o nome dela. Eles eram da tribo de Dan. E a Bíblia também vai nos dizer que o anjo visitando ela, diz que ela iria dar à luz a um filho, iria gerar uma criança dentro do ventre dela. O anjo declarou para ela que ela era estéril, porém, pela vontade que Deus queria conceder, ela iria gerar uma criança. Essa criança não poderia tomar vinho, não poderia tomar bebida forte, e não poderia comer nada, aleluia, que era, louvado seja Deus, capítulo 13, fugiu da memória, que não podia comer, porquanto criança não podia comer nada impuro, porque a criança, ela seria nazireu, essa criança, ela seria separada, consagrada a Deus. Deus teve um propósito de gerar essa criança na casa de Manoá. Por quê? Porque cá entre nós, Deus não tem prazer no sofrimento do seu povo. Deus, ele não tem prazer em ver Israel sofrendo. Porém era o pecado, porém a iniquidade que tinha acontecido, sobreveio essas coisas. Agora Deus visita e ela começa a gerar. E a Bíblia vai dizer
que quando agora o anjo disse para Manoá, e a moça declara a ele clama a esse anjo, fala para esse anjo, apareça a mim também, assim como apareceu a minha esposa. E a Bíblia diz que o anjo veio sobre ele, avisou a ele as mesmas palavras que havia dito a moça, que havia dito a esposa dele. E diz a Bíblia que agora Sansão ele nasce separado, nazireu, não pode passar a navalha sobre a tua cabeça. Ele tinha que ter os seus pelos, ele tinha que ter seu cabelo, e ele tinha, aleluia, um segredo nesse cabelo. Ele usava as tranças. E agora a Bíblia vai dizer que Sansão, no capítulo 14, ele decide descer a Tímina. E ele viu uma moça de Tímina, uma moça das filhas dos filisteus, e ele decide tomar ela por esposa. Ele decide olhar para ela e dizer que queria para o seu pai, para a sua mãe, achou graça nela e queria que ela fosse a sua esposa, queria tomar ela como mulher. Porém, a sua mãe, ela vai dizer: não é verdade, não tem dentre os seus irmãos, não tem no meio do teu povo alguém agradável para te tomar por esposa? E a Bíblia diz que agora no capítulo 14, versículo 4, que porém, o seu pai e a sua mãe, ele não sabia que era do Senhor, que ele descesse a Tímina e tomasse uma mulher dos filisteus para se casar. Porque ele tinha que ter uma presença no meio do povo filisteu. Ele é o responsável de tirar o sofrimento de Israel. Então Deus implanta isso. Ele vai para Tímina com o intuito de casar. Porém, o intuito de Deus era colocar Sansão no território do inimigo. Aleluia! Eu vim aqui te dizer uma palavra de Deus. Eu não sei qual é o propósito que Deus ele preparou para a tua vida, mas eu vim te dizer uma coisa: Deus ele sabe o caminho certo, Deus ele sabe a direção certa, ele sabe aonde vai te botar para trazer livramento para o teu povo. A Bíblia vai dizer que ele desce, toma essa moça como esposa, e agora, no meio de uma caminhada, ele faz algo que não era para fazer. Ele mata um leão, e na volta deste caminho, o leão, ele é cadáver, coisa impura, e ele encontra mel nesse leão. Ele encontrando mel no leão, a Bíblia vai dizer que ele come desse mel e leva para os teus pais, leva para as suas famílias, sem eles saberem de onde veio esse mel. Ele estava tocando em coisa impura, ele estava tocando naquilo que Deus disse que não era para ele tocar. Ele estava pondo na boca e apresentando na sua família aquilo que poderia trazer uma desgraça dentro da sua casa. Ele está colocando em risco aquilo que Deus planejou. Ele está colocando em dificuldade aquilo que Deus disse e anunciou para a família dele. Agora a Bíblia diz que ele vai, chega até a mulher, chega até seus pais, dá para eles de comer, e diz a Bíblia que ele lança um enigma. Ele começa a revelar um enigma para o povo. Fala, se o povo revelasse, descobrisse esse enigma, ele iria abençoar, ele iria dar, aleluia, ali bens para as pessoas que acertassem. E diz a Bíblia que essa esposa dele, por tentar diversas vezes saber e adivinhar esse enigma, ele vai e revela para o povo, e o povo acerta. A Bíblia diz que Sansão se ira e sai de perto dessa moça. Porém a sua esposa, ele está irado, é momento, mas o período que ele se afasta, quando ele volta, acabou. O pai da moça deu a moça para o seu amigo que acompanhava. Isso trouxe ira dentro do coração de Sansão.
Quando essa ira bateu dentro do coração de Sansão, logo ele fez coisas que ia, aleluia, bendizer o nome do Senhor, para fazer parte do projeto de destruição do povo filisteu. Ele invade o terreiro de Filisteu, ele vai lá, ele começa a destruir o vinharal do povo, ele começa a destruir onde ficava a oliveira, ele destrui tudo, taca fogo. E alguém vai perguntar para ele, alguém vai começar a indagar, dizer: quem é que fez isso? E logo alguém vai dizer: foi o genro da Timinita, foi o genro do Timinita, ele que fez isso conosco. Então a Bíblia vai dizer que o povo da nação de Judá amarra Sansão. Por quê? Porque ali quem governava em Israel eram os filisteus. Então ele começa a indagar Sansão e dizer: não era para você ter feito isso. Você sabe que quem domina sobre nós é os filisteus. Os filisteus é que comandam o ambiente. Então amarra ele com corda. E logo vem aqueles homens, 1000 homens, sobe para prender esse homem chamado Sansão. E a Bíblia diz que quando ele chega de frente ao 1000 homens, o Espírito do Senhor, aqui foi falado do Espírito, aqui foi falado que o Espírito entrou através de quando Jesus disse: ficar em Jerusalém. Eu quero dizer uma coisa: sem o Espírito não fazemos nada, sem o Espírito não caminhamos para lugar algum, sem o Espírito de Deus não damos o fôlego de vida, sem o Espírito não temos saúde. Eu vim aqui te dizer: Deus vai derramar o Espírito e vai te apoderar nessa noite. Ele vai de frente a 1000 homens, e o texto diz: o Espírito se apoderou de Sansão. Com uma queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus, aleluia. E logo a Bíblia vai dizer que ele teve sede logo em seguida, ele teve sede em sequência. E olha o que ele vai dizer para Deus: tu me livrou de 1000 homens, agora eu vou morrer de sede? Quando ele diz tu me livrou, ele diz que a batalha contra o 1000 homens foi livramento de Deus. Não é porque ele tinha força, é porque o Espírito se apoderou de Sansão. Eu vim aqui para te dizer: tu não é super crente não, é porque o Espírito, ele se apodera da tua vida para te convencer do perdão, do pecado e do juízo de Deus. Sansão tinha força, mas ele disse: tu me livrou. A força de Sansão não foi capaz de honrar Sansão, mas o Espírito que se apoderou dele. Eu vim aqui para te dizer uma coisa: o Espírito vai se apoderar de você no meio dessa pandemia, no meio dessa adversidade. O Espírito vai se apoderar. E a Bíblia diz que ele indaga a Deus e diz: Deus, Senhor, tu me livrou, agora eu vou morrer de sede. E a Bíblia diz que ele faz jorrar água para ele beber. E a Bíblia diz que quando ele bebe água, olha que lindo isso, quando ele toma água, ele carrega o portão de Gaza no ombro. Meu Deus, sabe o que Deus está dizendo? Não importa o momento que estamos vivendo, se tu tomar desta água, tu tem força para caminhar. Ele estava dizendo: Sansão bebeu da água e foi caminhando com o portão nos ombros. Deus está dizendo: o bom pastor veio aqui dizer: beba água, beba água no meio da pandemia, beba água de Deus. Porque a água
O próprio Cristo sentou no poço com a mulher e disse: da água que tu bebe, tu torna ter sede, mas da que eu tenho, tu não volta a ter sede, e ela faz dentro de ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Eu vim aqui te oferecer água. Essa pandemia traz fraqueza sim, mas Deus está dizendo: eu vim trazer água, eu vim trazer água, eu vim trazer. Você que está me assistindo, Jesus está dizendo: tem água para você, tem água. O mundo que derreu e a sé. Sansão bebe água, pega os portões de Gaza nos ombros e começa a caminhar. Entra dentro da cidade, entra dentro do terreiro dos filisteus. E a Bíblia diz: agora é um problema. Capítulo 16, Sansão foi para Gaza, e lá ele passou uma noite com a prostituta, e logo em seguida, antes, ele passa em uma outra cidade, no vale de Soreque, aonde ele se deita, tem relações, aonde ele começa a se apaixonar, ficar ilusionado com uma moça por nome de Dalila. Ela estava lá, teve um momento com Sansão, os filisteus descobrindo, os filisteus vendo que Dalila tinha, aleluia, tido esse momento com Sansão, aleluia. A Bíblia vai dizer que eles mandam ela descobrir qual era o segredo de Sansão. É um problema isso aí, é um problema. Tem muita Dalila querendo descobrir o teu segredo, tem muita gente querendo descobrir o teu segredo. Sansão sabia que se ele contasse o segredo, iria acontecer um problemão, poderia resultar na morte de Sansão, e ele poderia, aleluia, impedir o povo de Israel ser livre dos filisteus. A Bíblia diz que agora o povo manda indagar ela, o povo manda chegar até Dalila, chega lá em Sansão, diz para ele, vai lá, manda ele confessar, contar o que acontece para ele ter tanta essa força. Satanás quer descobrir a tua força, Satanás quer descobrir o teu segredo. Não conte o teu segredo, poupe o teu segredo, Sansão. Segura o teu segredo, Sansão, porque Satanás, sabendo o teu segredo, ele vai querer te derrubar. Jesus está dizendo: Sansão, cuidado com Dalila, ela só quer o teu segredo, ela só quer o teu segredo, Sansão. Ela não está interessada em ti. Por quê? Satanás, ele vai te oferecer tudo. Satanás, ele vai te oferecer coisas boas. Eu não posso aqui falar que Satanás vai te dar coisa ruim, não. Satanás, ele vem com coisas boas para te, aleluia, para te oferecer, para você ficar enganado. Assim foi Dalila. Dalila, ela começou a ver e começou a indagar, e Sansão começou a enganar. A primeira vez que ela pergunta, Sansão engana ela. Ela logo vai contar e dá errado. Ele não perdeu as forças, porque todos queriam saber o que fazer para ele ficar fraco. Todos querem saber como é que Sansão fica fraco. O que o pastor Júnior falou é uma verdade. Isso daí é um segredo. Quando você para de ir para a igreja, automaticamente você começa a ficar fraco. Não conte o teu segredo para Satanás. Não deixe essas pessoas dizer para você que não precisa frequentar templo. Dalila está de olho no teu segredo, Sansão. E a Bíblia diz que ele engana ela. Ela começa a olhar e ver, mas você me enganou, você não me ama.
E ele novamente, ela pergunta: olha, e conta para ela o segredo, só que não era o verdadeiro. Ela entrega para o povo filisteu, porém não foi aquilo que eles estavam esperando. Sansão não ficou fraco. A Bíblia diz que por diversas vezes ela tentou Sansão. Começou a perguntar, Sansão foi enganando uma, Sansão foi enganando duas, Sansão foi enganando três, e ela lá questionando, perguntando insistente, porque ela não tinha nada a perder. Quem tinha que perder era Sansão. Ela não tinha nada, ela estava oferecendo para ela prata, joias, riquezas, e a Bíblia vai dizer que com todo o teu coração, ele diz para ela: corte as tranças, raspe, arranca, dali que vem a minha força. Automaticamente mandou raspar a cabeça de Sansão, arrancou aquilo que estava tendo força. Sabe o que Satanás ele vai buscar dentro de você? Aquilo que te traz força. Ele vai colocar na tua cabeça que não precisa ler Bíblia. Ele vai implantar no teu coração que não precisa mais orar. Ele vai implantar dentro da tua casa que você não precisa mais ter comunhão. Dalila está lá, e ele contou o segredo. Porque se ele te disser que você não precisa mais ler, ele está tentando te enganar. E você sem palavra, você é morno, você está fraco, anêmico, caído. Você sem orar, você não chega em lugar algum. E Sansão conta aquilo que era importante. Ele conta o segredo para ela, e ela manda raspar a sua cabeça. Quando agora o povo filisteu chega para pegar Sansão, a Bíblia vai dizer que quando agora ele chega, o povo chegou, pegou Sansão, olha o que Sansão vai dizer: vou me sair como das outras vezes. Eu já derrotei 1000 com uma queixada, vou me sair como das outras vezes. Ele se levanta. Quando ele vê, ele está sem força. O povo filisteu prende Sansão. E muitas das vezes você não vai perceber o momento da tua fraqueza. Muitas das vezes você não vai perceber que a fraqueza chegou na tua vida, e Satanás está esperando esse momento para te derrubar. Mas eu vim aqui no nome de Jesus dizer para a tua vida: tem água, Sansão, tem água para a tua vida. Jesus, ele quer te dar força nessa noite. Jesus, ele quer te dar força. Não seja super crente. Você também é falho, pecador. Você que me assiste, não queira ser super crente. Jesus está dizendo: aprenda a depender do Espírito. Aprenda a depender do Espírito. Sansão está no problema. Sansão entrou numa enrascada. Um homem que matou 1000 com a queixada de jumento, agora tem seus olhos vazados, está cego, cabeça raspada, sem força, posto para rodar a moinha. Fica empurrando aí. Sansão foi escolhido para destruir o povo filisteu. Não é porque você é escolhido que você não vai passar por dificuldade na vida. Não é porque você é escolhido, eu sou escolhido, que a fraqueza não vai tentar nos assolar para nos tirar da presença de Deus.
Sansão era escolhido, nazireu, separado, mas ele não tomou cuidado. Dalila cantou, arrancou o segredo dele. Isso que acontece quando tiramos o olho do foco, quando tiramos o olho do propósito de Cristo. Acontece esse tipo de coisa. Terminamos numa moinha com os olhos vazados e todos rindo da nossa cara. Sansão que era gritado, Sansão que era aplaudido, agora está sendo zombado na moinha. Sansão que todos olhavam e diziam, ele é indestruível, Deus está com ele, olha onde ele foi parar. Existem caminhos da minha e da tua vida que não é trilhados por Deus, e sim, muitas das vezes eu e você queremos trilhar. É por isso que quebramos a cara. Deixa Jesus trilhar o teu caminho, porque o final tem uma coroa, tem o céu de glória, tem coisa preparada para a tua vida, tem coisas preparadas. A Bíblia diz que agora Sansão cego, na moinha, e todos olhando e dizendo, olha, não é você que mata mil, não é você que mata mil. E alguém está olhando e dizendo, olha aí, a situação de Sansão. Sabe o que eu vim aqui dizer para você? Que não é porque hoje tu tem um carro dentro da igreja, que você não precisa buscar Deus. Não é porque muitas das vezes estamos dessa forma, que desistimos e achamos que não podemos fazer. Não, aquele que aplaudiu Sansão está zombando de Sansão agora. Não se confunda com aplausos. Sansão está lá, humilhado, sendo afrontado pelo inimigo. E a Bíblia vai dizer que agora ele está empurrando a moinha careca, sem as forças. Porém, ninguém está vendo que o cabelo de Sansão está crescendo. Sansão está na moinha, mas o cabelo dele está crescendo. Sansão está sendo humilhado, mas o cabelo dele está crescendo. Não se preocupa, alguém está olhando para você e só vem da tua situação. Jesus está dizendo, o cabelo voltou a crescer, o cabelo voltou a crescer. Quando o cabelo estiver grande, o Espírito se apodera. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. O teu cabelo vai voltar a crescer, Sansão. A tua hora, meu Deus, o teu cabelo vai voltar a crescer. O teu cabelo vai voltar a crescer. Sansão está lá. Agora o povo filisteu preparou uma festa para Dagon. Quem é o prêmio? Sansão. Sansão agora virou prêmio de deuses. Mas ninguém está reparando que o cabelo dele começou a crescer. Cortaram o cabelo dele, arrancaram ele, mas o cabelo está voltando a crescer.
Alguém está olhando para você e dizendo: já era, já teve a primeira recaída, já teve o primeiro fracasso na vida. Não se preocupa. Quem fala isso não conhece o teu Deus. De Ageu capítulo 2 versículo 9: a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Eu vim aqui para te dizer: seja com vida ou sem vida, tu vai cumprir o propósito. Tu vai cumprir o propósito. Olá, Banchouria Doxeio Bequeuia. Sansão está lá, esperando a chance, a hora e o momento de cumprir o propósito de Deus. E olha o que eles vão dizer: chama lá, pega na moinha, Sansão, ele vai ser troféu hoje. Ele vai virar oferta de deuses. Já rimos muito dele, está lá. Agora vamos exterminar. Sansão vai chegando na sala. A festa está rolando. Sansão vai olhar para os guardas que estão prendendo ele e vai dizer. Ele começa a olhar o templo, eu imagino, irmão. Ele começa a olhar o ambiente da festa. E ele se depara com duas colunas. E Sansão está lá, cego, mas o cabelo está crescendo, amarrado, e ele está lá. E a Bíblia vai dizer que agora Sansão olha para o povo e diz: ei, me amarra entre as duas colunas. Sansão é amarrado, fica estirado no meio da festa, festa de Dagon, festa de deuses. Um homem que era para ser aplaudido, está tendo um fim trágico. Um homem cheio de projetos, um homem cheio de planos, está sendo humilhado. Talvez você está como Sansão, fez projetos para esse ano, planos para esse ano, mas alguém está zombando de você, dizendo: não vai se cumprir. Eu vim aqui para te dizer: o que é projeto de Deus, seja com vida ou seja sem vida, vai se cumprir. O que é projeto de Deus, o que é projeto de Deus, nem que seja na última hora, vai se cumprir. Ele está amarrado, todos zombando. Ele vai orar. Aquilo que era fraqueza para ele, voltou a crescer novamente, a força estava voltando. Porém, sem o Espírito, já era. Sem o Espírito, estava tudo acabado. Ele poderia puxar com a força que ele quisesse, mas não tem uma força maior do que a oração. E Sansão foi orar a Deus. Eu imagino a oração de Sansão, ele amarrado entre as duas colunas, dizendo: Deus, eu fui um fracasso, eu contei o meu segredo, mas de ti que vem a minha força. Eu posso morrer agora, mas o propósito vai ser cumprido. Eu posso fechar os meus olhos, Alabanchouria, o Axaio da Banchominarai. Eu posso fechar os meus olhos hoje, mas o propósito vai ser cumprido. Oh, Rabachouria Cabandorabai. Jesus está dizendo para alguém nesta noite:
ainda que com respiro, ainda com fôlego de vida ou sem fôlego de vida, o projeto, o propósito vai ser cumprido, vai ser cumprido, o propósito, meu Deus, eu sinto a presença de Deus. Jesus está dizendo: prepara o teu coração, porque eu vou cumprir propósito na tua vida hoje. Sansão está orando, e a Bíblia diz que ele ora, e pela última vez o Espírito de Deus veio sobre Sansão, e ele derrubou os pilares, caiu tudo, ele morreu, e ele matou todos os filisteus, todos ele matou. E na tua morte, ele matou, teve mais morte de inimigos do que na tua vida. Ele matou muito mais. Na sua morte, ele matou todos os filisteus. E o projeto de Deus no capítulo 13 era tirar Israel dos 40 anos de escravidão, 40 anos de prisão pelos filisteus. Sansão, tu vai vir apenas para um propósito. Por isso que eu digo, Deus, ele determina o meu tempo de vida e o teu tempo de vida. Ele sabe até onde você vai viver. Te provo dentro da Bíblia. Se eu e você não honrar pai e mãe, ele tira. Se nós honrarmos, ele acrescenta. Ezequias estava morrendo, orou, e Isaías disse: eu estou acrescentando mais. Ele tem o controle da minha e da tua vida. Jesus veio aqui para te dizer: não importa a situação, seja cheio do Espírito de Deus. Seja cheio do Espírito de Deus. Clame por esse Espírito, porque se tu tiver o Espírito, você chega em qualquer lugar. Fique de pé comigo. Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Jesus, ele vai te dar força espiritual hoje. Você que me assiste, Jesus vai te dar força hoje. Não deixe como aconteceu com Sansão. Contou o segredo, a força foi indo embora. Não deixe achar que só porque você vem um culto dentro da igreja, você não pode orar dentro da tua casa, não. Você tem que buscar a Deus todo o tempo. Você tem que orar a Deus, clamar a Deus, ler a palavra de Deus, para você ser fortificado. Deus, é no teu nome que eu clamo. Em nome de Jesus, ó meu Pai. Senhor, estamos aqui cumprindo um propósito na terra. Senhor, essa pandemia, ela veio assolar, meu Pai. Quantas igrejas fechou as portas, quantos pastores desistiu, quantos obreiros, meu Pai, perdeu o ânimo, meu Pai. Quantos homens e mulheres de Deus não tem mais forças para dobrar o joelho. Quantos homens e mulheres já estão fazendo o que fazia antes. Senhor,
Assim como um dia Sansão, ele orou, amarrado, meu Pai, naqueles pilares. Senhor, vem encher o teu filho do Espírito. Vem apoderar, meu Pai, o teu filho do Espírito. Ora pachoria panto coldarapia. O exaio de cantore binarai. Mocho binara panchoria candure binarai. Olá, banchore keuia. Jesus está dizendo nessa noite: eu estou dando força. Clame por força nessa noite. Diga para Jesus que sem o Espírito Santo você não consegue caminhar. Sansão precisou beber água para carregar o portão. Beba água, beba da fonte de água viva. Ela jorra para a vida eterna. Jesus, Ele tem um projeto dentro das nossas casas. Por que está falando isso? Irmãos, perdemos a comunhão dentro das nossas casas. Não conseguimos mais nem jantar na mesa com os nossos familiares. Um vai para um lado, outro vai para o outro, um vai para o sofá, outro vai para lá. Irmão, isso aqui tem acabado com ministérios. Isso aqui tem acabado com famílias. Tem como usar para o bem sim, irmão. Mas vigie. Nesse momento de pandemia, a pior coisa que pode nos acontecer é a fraqueza. Como sabemos, irmãos, as portas de muitas igrejas fechou. E sem igreja aberta, irmão, não é todo mundo que ora. Não é todo mundo que lê a palavra. Temos que nos preocupar com isso. Assim como você cuida da tua saúde, cuida do teu espírito também. Porque eu não preciso chamar minha mãe, eu sendo de maior, para me levar no hospital, para cuidar de mim dentro da minha casa. Cuide do teu espírito, irmãos. Cuide do teu espírito. Só eu e você somos responsáveis de cuidar do nosso espírito. Só eu e você, irmão. O pastor, ele intercede sim, faz visita sim, mas ele não pode catar a Bíblia. Não. Ele não pode ficar só orando, irmão, não. Precisa de mim e de você. Sabe por que muitos se afastaram, irmão? É como o pastor disse aqui, foi Deus. Diferença entre o justo e o ímpio, que serve e não serve. Irmão, quantos pregadores parou? Irmão, isso aqui, ó. Irmão, não vai. Vida de só pula-pula, irmão. Todo movimento sem palavra é exercício para o corpo, apenas. Pula-pula, irmão, emocionalismo. Hoje você vê quem é quem. Tem um momento da fraqueza, sim. Mas como eu disse, se eu tratar o meu espiritual, irmão, pode vir Satanás, pode vir quem for, não derruba o homem de Deus e a mulher de Deus. Se você tratar, coloque isso na sua mente. A partir de hoje, diga comigo, a partir de hoje, eu vou tratar o meu espiritual. Você vai se sentir diferente. Você vai se sentir diferente.
Ó, 10 minutos que você lê a Bíblia, orar a Deus, irmão, você está já matando sua carne. Jesus, ele está precisando de uma igreja assim. Por quê? Porque tu é militantes na terra. Ovelha faz ovelha. Ovelha faz ovelha, irmão. Fica com esta palavra. Já encerra a minha participação, irmão, dizendo para você: cuidado. Satanás só quer saber o teu segredo.